Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Mensagens vazadas de Eduardo Bolsonaro com seu pai, escancara com todas as letras o que todos nós já sabíamos, que a família não está nem aí para os golpistas do 8 de janeiro e anistia sim para Bolsonaro. E jornalistas fazem a melhor análise sobre isso que já vi. Espia. Camarote, você quer falar sobre um trecho específico? A gente já colocou aí no telão para você, então fique à vontade. Vamos lá. É uma conversa do Eduardo Bolsonaro com Jair Bolsonaro na noite do 7 de julho de 2025 agora, ou seja, de julho passado, pouco antes da carta do Trump com as sanções ao governo brasileiro. Olha o que diz, que ele envia mensagens ao pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte Brasileira. Aí diz o seguinte: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Envia a mensagem Eduardo Bolsonaro para o ex-presidente. E aí, reforça, temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para uma baderna, para casa no semiaberto. Ou seja, Marcelo, não existe preocupação nenhuma da família Bolsonaro com o pessoal que estava na linha de frente da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Fica muito claro. Isso daí não está em questão. Eles eram apenas um pretexto colocado lá atrás para justificar o que se queria na prática, já desde o início, que era uma anistia ampla, geral e restrita para proteger Jair Bolsonaro. Não estava se preocupado ali com quem foi condenado, quem estava ali na linha de frente, não. Isso era só um jogo de cena. A grande preocupação era Jair Bolsonaro. Isso fica muito claro nessa, assim, sem qualquer tipo de filtro. A mensagem é muito clara. Então, o que a gente está vendo a partir de agora é o que, mais recentemente, quando houve a negociação entre os comandos da Câmara e do Senado para passar, não era uma anistia, mas uma redução de pena desse pessoal que estava na linha de frente da tentativa de golpe de Estado, quando isso começou a evoluir nesse semestre passado, que era um recado para o grupo bolsonarista, para acalmar, aí a fantasia foi rasgada. Ou seja, os bolsonaristas passaram a exigir uma anistia para Bolsonaro, que na prática ainda não foi condenado. Ou seja, não existe isso do ponto de vista jurídico, Marcelo. O que está sendo revelado também traz desgaste político, que mostra o modus operandi da família Bolsonaro. E mais do que isso, mostra como eles estavam fazendo tudo, independentemente do que estava acontecendo com o Brasil, do ponto de vista de sanções econômicas, prejuízo à economia, a vários setores importantes, exportadores do Brasil. Nada disso estava preocupado. Agora, com essas sanções, um ministro até aqui do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que tem repercussão, pode ter repercussão no ponto de vista do sistema financeiro brasileiro, dos bancos, não existe preocupação nenhuma com isso. O que importa aqui é justamente trabalhar por essa anistia ampla ao presidente Jair Bolsonaro e emparedar as instituições brasileiras para isso. Te diga, Flávia. Perfeita essa análise do Camarote, quer dizer, tudo que a gente intuía a partir do que se via de fora, ela está absolutamente materializado na troca de mensagens e nas combinações e até nas tensões entre pai e filho. A ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos na direção de sensibilizar o governo Trump contra o Brasil, ela tinha unicamente o objetivo de livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dos seus impedimentos do processo, anistiar o pai e tão somente isso a despeito de prejuízos que pudessem causar e causaram ao Brasil em razão dessas sanções. Então, tudo movido a um interesse personalíssimo, particular, familiar, de livrar o pai e montando toda essa ação coordenada que, inclusive, envolvia também o desgaste, a veiculação nas redes sociais e, repito, como falei anteriormente, com Jair Bolsonaro financiando, enviando recursos materiais para a manutenção do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos para esse empreendimento em favor próprio, em favor pessoal. Não há referência, como bem lembrou o Camarote, ao conjunto de condenados, indiciados e tornados réus. Essa coisa da conversa justamente do Bolsonaro com o Eduardo mostra 3 pontos. Primeiro, que Eduardo não está seguro sobre o apoio americano. Acho que isso é uma informação importante. Ele faz declarações demonstrando ter muita segurança do que lá
sobre, né, sobre a intimidade, intimidade na Casa Branca, mas ele diz que esse apoio é frágil, né, que é tudo melindroso. Ele pede um tweet vaselina. E aí a outra coisa que revela, né, essa insegurança dele em relação até que ponto o Trump vai contra os interesses do Brasil para proteger a família e Jair Bolsonaro. Depois ele mostra que toda essa conversa de que, né, da anistia, ele não está interessado nisso. Ele não está interessado na anistia, eles não estão interessados na anistia das pessoas que executaram, que quebraram os 3 poderes, os seguidores de Bolsonaro que quebraram a sede dos 3 poderes. Eles estão querendo uma coisa específica para Bolsonaro, inclusive acha que é uma oposição. Ou se colocar essas pessoas em prisão domiciliar e tal, ou então faz a defesa ou faz uma salvação do próprio Bolsonaro. Essa questão fica clara também. Outra questão é muita fragmentação e briga dentro da direita. A direita está toda fragmentada sobre esse assunto, né? Todo mundo brigando com todo mundo, então e aí entra Silas Malafaia contra o Eduardo contra o Tarcísio de Freitas. A direita está muito cheia de conflitos e divisões por causa de tudo isso. A questão é, ele está nos Estados Unidos enquanto deputado federal, manobrando, explicitamente anunciando seus movimentos, o que pode acontecer, o que vai acontecer, quando houve uma delegação de parlamentares do Congresso tentando abrir canais de negociação, quando o tarifaço foi anunciado, ele fez questão de dizer que ia criar obstáculos, dificultar ao máximo o encontro dessa comissão com autoridades americanas, citando apenas um dos muitos exemplos.